Boa noite a todos. Nós gostaríamos, em primeiro lugar, de informar a todos vocês que estão assistindo essa palestra pelos nossos canais, como no YouTube, no Facebook, no Instagram, que a nossa casa já está abrindo as portas para receber vocês dentro da nossa casa. Porém, antes de vocês virem na casa, é preciso fazer a inscrição. Então, normalmente é colocado um link no Facebook, onde vocês podem fazer a sua inscrição, porque ainda nós temos um número limitado de pessoas que podem adentrar a casa devido à Covid que nós estamos enfrentando neste exato momento. Uma outra informação é a respeito do estudo livre, que é feito todas as terças-feiras. Ele começa às 20 horas, no Facebook também é colocado o link para que possa adentrar a esse estudo que é feito em todas as terças-feiras. E nós vamos fazendo mais um convite, né, que agora em agosto, no dia 4/8, vai começar o ESD, né? É uma turma que vai ser feita online, vai ser às quartas-feiras, às 20 horas. É uma grande oportunidade de nós tomarmos conhecimento da doutrina, conhecermos um pouco mais a respeito do nosso lado espiritual. É um estudo muito importante que ajuda a direcionar a nossa cabeça, ajuda a direcionar o nosso coração e ajuda a direcionar a nossa alma para que nós tenhamos um pouquinho mais de paz, de equilíbrio, para dar continuidade à existência que nós estamos tendo aqui na Terra. A nossa palestra de hoje vai ser desenvolvida pela nossa companheira Ana Cláudia. O tema é Não julgueis para não ser julgados. Nós vamos pedindo para essa espiritualidade, para o mentor deste trabalho, que possa envolver essa companheira, intuir ela nas palavras que ela vai trazer para todos nós, para que nós possamos ouvir a palestra e guardar esses ensinamentos para conosco mesmo e principalmente para os nossos semelhantes. Então vamos à nossa prece, nos ligando à espiritualidade, nos ligando a Jesus, que é nosso irmão, a Deus, que é nosso Pai, a quem nós pedimos toda a proteção possível para a noite de hoje, para que eles possam estar presentes ao nosso lado, nos assessorando nas palavras que nós vamos receber, para que nós possamos trabalhar ela na nossa cabeça, fazendo a nossa reforma íntima, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores. Assim vamos envolvendo com amor e carinho a nossa companheira Ana Cláudia. Boa noite a todos. Boa noite também a todos os nossos amigos que estão aí em casa assistindo o nosso Evangelho do Lar da noite de hoje. Então, o nosso Evangelho, ele está situado no capítulo 10. E para iniciar, eu vou falar sobre aquela parábola do servo incompassivo, ou servo mau. Então, dizia que um rei, ele queria fazer tipo uma prestação de contas lá no reino dele. Então ele começou a fazer um levantamento de todas aquelas pessoas que deviam alguma coisa, e ele encontra lá um servo que devia 10.000 talentos. Aí então, que os seus servidores fossem até esse servo, né, trouxessem ele até ele, e assim que ele chegou, ele falou: olha, você então, já que me deve 10.000 talentos, vou precisar vender você, vou precisar vender a sua esposa, os seus filhos e todos os seus bens, para que assim seja quitada a dívida que você tem para comigo. Tá. Então, quando esse servo recebeu essa notícia, recebeu essa sentença, né, quase uma sentença, então ele ficou muito triste, ficou desesperado. Então o que ele faz? Ele vai, se ajoelha diante deste rei e pede clemência, ele pede piedade.
Ele pede misericórdia. Então, ele se prostra ali diante do rei e fala: por favor, me dê mais um tempo, me dê mais um prazo, que eu irei restituir até, como se diz, até o último centavo ali daquela dívida. Por favor, tenha piedade para comigo. Aí esse rei, ele pensa um pouco, ele realmente se sente em compaixão com aquele servo, e ele volta atrás na decisão dele e diz que ele perdoaria. Que ele perdoaria então essa dívida de 10 mil talentos, que era uma quantia assim bem grande, mas que ele estava perdoado, que ele poderia sair dali e seguir o seu caminho, que com ele não precisava mais se preocupar. Então, quando esse servo sai de lá, ele sai assim, nossa, parece que ele respira aliviado, né? Sente aquela bênção de ter recebido o perdão daquele rei, de uma quantia tão grande. Só que aí ele vai, começa, né, caminhar, sai para a rua, começa a caminhar e está indo, seguindo seu caminho, indo para vamos supor, para sua casa. Só que aí, quando ele está indo, ele avista logo à frente um companheiro seu, que lhe devia uma quantia muito menor do que a dele, nem se comparava. Mas quando ele avista esse companheiro, ele começa a modificar o sentimento dele. Ele deixou de sentir aquele alívio, como se diz, aquela paz, aquele sossego, aquela coisa tão gostosa que ele estava sentindo, e ele começa a modificar o sentimento, começa a pensar na dívida que aquele companheiro tinha para com ele, que era uma dívida muito menor. Mas aí ele pensa: não, eu quero receber. Aí ele pega, aperta, como se diz, né? Começa a caminhar mais rápido, chega até esse companheiro dele e diz: olha, eu quero receber a minha dívida agora, eu quero que você me restitua tudo que você me deve. Eu quero receber agora o que você me deve. Só que esse companheiro também estava numa situação difícil, como ele também estava. Ele não tinha aquela quantia. Por menor que fosse, ele não tinha. Então ele também se ajoelha, pede: por favor, me dê mais um prazo, me dê mais um tempo, eu vou te restituir tudo que eu te devo. Eu prometo que eu vou cumprir com a minha palavra. Será que você pode me dar mais um tempo? Mas ele, como modificou o seu sentimento, modificou aquilo que ele sentia, começou a sentir, como se diz, que ele merecia receber o dinheiro que era dele, que lhe era devido. Ele falou: não, eu não vou te perdoar. Eu não vou te perdoar. Eu quero receber o meu dinheiro. Aí, como ele viu que realmente esse servo, esse companheiro dele não tinha, ele procura, vamos supor, as pessoas responsáveis para levar aquele homem até uma cadeia, né, até uma prisão, e coloca esse companheiro dele na prisão e fala: olha, ele só vai sair daí depois que me restituir tudo o que me deve. E esse companheiro fica preso. Só que ele não havia percebido que haviam algumas pessoas que estavam ali, que também saíram junto com ele, quando ele saiu lá, vamos supor, do castelo do rei e foi para as ruas. Eles tinham visto tudo o que houvera acontecido anteriormente. Então eles pegam e ficam muito tristes. Eles sentem uma tristeza muito grande de ver o quanto o rei foi, como se diz, teve compaixão para com ele, o tanto que ele foi generoso, amoroso, o quanto eles ficaram felizes por ele ter sido absolvido, e ficaram muito tristes por ver que ele, por uma quantia muito menor, ele teve a coragem de colocar um companheiro na prisão. Eles não acharam justo aquela situação. Retornaram e foram ter para com o rei. Então contaram o ocorrido, e o rei também ficou muito triste. E ao mesmo tempo também ele falou: não, eu vou ter que rever. Mandaram de novo que os seus servos fossem buscar aquele homem novamente. Então ele foi novamente trazido até a presença do rei. E quando ele foi trazido, aí o rei não teve mais compaixão para com ele, porque ele disse para ele mais ou menos o seguinte: então,
por que que você não tivera para com seu companheiro a mesma compaixão que eu tive para contigo? Por que que você não perdoou também? Agora, já que você tomou essa atitude, já que você não teve essa compaixão, então você agora vai para a prisão e só irá sair de lá quando tiver me restituído até o último, como se diz, a última quantia que me deve. Então o rei, ele não pensou duas vezes para tomar uma decisão diferente, mas não porque o rei não era uma pessoa boa. Muito pelo contrário, ele era uma pessoa que teve muito compaixão, que realmente se compadeceu daquela situação, mas ele não achava justo deixar que ocorresse isso e as outras pessoas também vendo aquilo ficaram tristes. Então ele como o rei, né, como se diz, aquele representante do povo, ele precisava ter uma atitude. Ele não poderia ficar, como se diz, ausente naquela decisão. Ele teria que se colocar naquela situação. Então ele teve que realmente voltar atrás e colocar aquele homem na prisão. Aí Jesus, quando ele termina de dizer essa parábola, de contar essa história, ele diz o seguinte: assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o seu coração. Então, nessa passagem, Jesus, ele quer exemplificar, ele quer, como se diz, nos deixar uma grande lição, né? Por que será que nós, quando temos algum tipo de situação onde a gente às vezes até comete algum equívoco, algum erro, que a gente desliza, por que pra gente, pra nós mesmos, nós conseguimos ter alguma desculpa, ter algo que amenize aquela falta? E às vezes, quando a gente olha para o próximo, quando a gente olha para os nossos irmãos, por que com eles, com o nosso irmão, a gente não consegue ter essa mesma medida, né? Essa mesma compaixão para com eles como a gente tem para conosco mesmo? O que muda, né? Não somos todos filhos de Deus? A gente não está todo mundo aqui para aprender junto, para caminhar, para evoluir, para crescer? Por que o outro é diferente de mim em algumas situações e em outras não? Por que a gente é tão severo para com o próximo e às vezes não usa essa severidade para tratar das nossas imperfeições? Então, uma coisa também muito importante que a gente tem que lembrar é que Jesus é o nosso modelo de perfeição. Ele foi a pessoa mais perfeita que esteve no planeta. E quando aqui ele esteve, ele jamais foi tão severo assim com o próximo. Por mais que a pessoa estivesse em queda, por mais que ela estivesse em equívoco, por mais que ela tivesse feito algo assim que prejudicou o próximo ou que prejudicou a si mesmo, o que ele fazia? Ele dava a mão, dizia para a pessoa: se levanta, se erga, continue, prossiga. Mas ele só lembrava o seguinte: vá e não peques mais. Ou seja, se modifica. Já que eu estou te mostrando o caminho, já que eu estou dando tantos exemplos, já que eu sou uma pessoa tão misericordiosa, tenta me seguir. Vem aqui, eu te ajudo, eu te dou a minha mão. Você vai estar sempre contando comigo. Eu vou estar sempre do seu lado, mas esforça-te. Tem esse esforço em se melhorar. Tem esse esforço em se modificar. Então, Jesus, ele tinha toda a autoridade moral para julgar qualquer caso que ele encontrou no seu caminho, enquanto esteve aqui no nosso planeta. Mas ele jamais fez isso. Ele poderia ter feito, porque ele sim tinha autoridade moral, como espírito puro, espírito perfeito, de às vezes ter nos julgado e até condenado. Mas ele jamais fez isso.
Então nós, que estamos na nossa caminhada, que estamos tentando evoluir, tentando nos melhorar a cada dia, tentando nos modificar a cada dia, todos nós temos alguma coisa que ainda precisamos melhorar. Então aí, nesse capítulo também, depois desse tema, julgueis para não ser julgados, ainda tem mais um outro subtema. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então, quando a gente também se lembra desta frase, a gente vai se lembrar daquele episódio, daquela mulher também que foi pega em adultério, que foi levada até Jesus, que eles já estavam todos preparados, várias pessoas com uma pedra na mão para lapidá-la, que estava segundo a lei na época. Mas o que Jesus faz? Primeiro ele silencia, ele se agacha, ele fica ali dando dando um tempo, e depois ele vai e fala para todos aqueles presentes que aquele que estivesse sem pecado que poderia tirar a primeira pedra. E fica tranquilo, calmo e continua lá, tipo escrevendo assim, naquele chão. Fica lá refletindo, como se diz, fica dando um tempo para que as pessoas pudessem refletir. E nessa época, nesse acontecimento, o que acontece? Aqueles mais idosos, aquelas pessoas que tinham mais idade foram saindo primeiro, bem assim, sem falar nada, bem de mansinho, foram se retirando, e um a um, até que não restou ninguém. Quando não restou ninguém, Jesus pergunta para ela, ninguém te condenou? Aí ela fala, não, mestre, ninguém. Ele falou, eu também não vou te condenar. Então, você agora vai seguir o seu caminho, mas não, como se diz, quando ele fala não peques mais, ou seja, procure não cometer o mesmo equívoco, procure não cair de novo na mesma situação. Procure melhorar a sua condição. E essa mulher segue o caminho dela. E, como se diz, a partir daquele momento, ela também teve a oportunidade de construir uma nova caminhada, trilhar por um caminho melhor. Então, nesse tema, uma coisa muito importante, além da gente refletir que nós ainda precisamos evoluir, que nós ainda também temos os nossos equívocos, que a gente tem ainda muito que se melhorar, que a gente também tem as nossas falhas. Então, por que a gente olhar para esse lado do julgamento? Por que a gente, conhecendo tudo isso, tendo todo esse conhecimento, por que a gente não começa agora, ainda mais nesse período tão difícil para todos, que todo mundo nesse período de, vamos supor, de 1 ano e meio que a gente está vivendo, todo mundo já teve um período difícil, todo mundo já passou por alguma coisa que doeu muito, todo mundo já teve os seus momentos de, como se diz, de amanhecer orando, para pedir força, para continuar, para prosseguir. Isso é natural. Porque como a gente é ser humano ainda, e como a gente não está ainda em condição de um espírito evoluído, um espírito puro, tem dias que a gente não amanhece bem. Tem dias que a gente está mais triste, tem dia que você está mais desanimado. Mas aí o que você tem que fazer? Uma outra coisa que Jesus sempre nos dizia é: amai ao teu próximo como a ti mesmo. Então, como esse amor tem que começar? Por nós mesmos. Se tem um dia que eu estou mais desanimada, eu oro e peço primeiro por mim. Peço, Jesus, me dê força, me dê como se diz, uma alavanca para eu poder conseguir me reerguer. Que eu consiga ficar bem, porque eu tenho obrigações, eu tenho responsabilidades com a minha vida, com o meu próximo, com a minha família. Não sou só eu. Se eu parar aqui, não sou só eu que irei, como se diz, que irei ter uma perda. Eu vou atingir a várias pessoas que estão do meu lado. Então eu não posso cair, eu preciso conseguir, eu preciso ter força para ficar firme. Então às vezes a gente ora pela gente mesmo. Isso é uma coisa muito importante que a gente deve continuar fazendo, que às vezes a gente precisa realmente fazer uma prece de coração e pedir a Deus ajuda por nós mesmos, porque a gente precisa estar bem.
A gente precisa estar bem, a gente precisa distribuir generosidade, carinho, amor, fraternidade, mas para isso eu preciso sentir essa fraternidade. Eu preciso, quando eu leio às vezes uma parábola, ou quando eu leio uma frase que Jesus falou, eu tenho que sentir aquele amor que ele teve por nós quando ele disse isso. Eu tenho que sentir a compaixão que ele sentiu por aquela mulher. Então, as nossas mudanças, elas acontecem a partir dos nossos sentimentos. Então, o sentimento do amor é algo que a gente ainda vai aprender a saber o que é esse amor imenso que Jesus sentia por nós. Às vezes, quando a gente vai falar de amor, a gente dá muito exemplo das mães, porque as mães, elas têm um amor tão incondicional que serve de exemplo para a gente, porque uma mãe, ela está sempre do lado do filho, aconteça o que acontecer, por mais que esse filho às vezes caia, por mais que ele tenha, assim, cometa algo que perante a sociedade é uma coisa muito difícil de se aceitar, ela não é conivente com o acontecimento e com a falha, mas ela estende a mão para o filho. Ela diz: meu filho, nós vamos conseguir. Eu estou com você. Se você quiser se redimir, se você quiser a minha ajuda, eu estou aqui. Eu jamais vou te abandonar. E a mãe jamais abandona o filho. Em qualquer situação, ela está sempre ali. Às vezes, todo mundo não consegue, assim, no primeiro momento, compreender. E às vezes nem ela compreende, mas ela entende o seguinte: eu tenho que ajudar, porque eu sou a mãe dele. A gente é mãe na hora da alegria, na hora da vitória, na hora da conquista, mas a gente também é mãe na hora da queda, na hora que o filho caiu. Então, é isso que a gente precisa começar a compreender para que a gente também comece a modificar as nossas atitudes. A gente tem que começar a sentir isso, sentir o que uma mãe, como diz, enquanto eu sou mãe, o que eu sinto quando meu filho, como se diz, adoece. Nossa, a gente se pudesse, pegava a doença do filho para a gente, para que ele ficasse bem. Então Jesus, ele faz isso com a gente. Se ele pudesse, ele também, o que ele fazia? Ele dizia o seguinte: olha, eu estou do seu lado. Por quê? Porque por mais que isso vá doer, por mais difícil que vá ser o seu reerguer, eu estou com você. É claro que a gente sabe, a gente entende que a gente não pode tirar o que o próximo precisa aprender. A gente tem que deixar cada um seguir o seu caminho. De repente, aquela expiação, aquela prova, a pessoa precisa passar. Porque é para o aprendizado, para o crescimento moral dela. Como nós também, às vezes dói algumas coisas, às vezes a gente sofre, mas é importante. Lá na frente, depois que passou alguns anos, a gente vai entender que era necessário. A gente precisava realmente, de repente, passar por aquilo ali, para que a gente, às vezes, até compreendesse melhor a dor do outro. Porque se a gente nunca sentisse nenhuma dor, se nunca tivesse sido nada difícil, se tudo tivesse sido muito fácil para nós, será que nós entenderíamos o que uma mãe, ou que um pai, ou que um irmão sente? Será que a gente ia ter tanta empatia, compaixão? Então, às vezes, também, o nosso sofrimento, ele vem para quê? Não para nos colocar no chão e que a gente não se levante mais. Muito pelo contrário, para dizer: olha, o que você faz também dói no outro. Às vezes as suas palavras também machucam o próximo. Às vezes a gente não se dá conta, mas às vezes, até por uma falta de dizer um bom dia, assim, bem, com toda a felicidade que a gente puder, às vezes isso faz diferença. Porque às vezes aquela pessoa foi a primeira pessoa que ele encontrou, fomos nós. Então, se a gente dá aquele bom dia, com toda alegria, hoje em dia a gente não mostra mais, como diz, só aparecem os olhos, mas até os nossos olhos são expressivos. Se a gente realmente estiver com aquele sentimento bondoso, a gente consegue falar um bom dia e com os olhos a gente já transmite toda aquela, como se diz, toda aquele, realmente aquela emoção que você quer passar para o próximo, que ele tenha realmente um bom dia. Então, às vezes, até um bom dia pode ajudar uma pessoa e muito. Porque às vezes ele vai começar a repensar. Às vezes ele estava tão desanimado, tão triste, achando que o mundo não gostava dele. Que as pessoas não se importavam com ele. Aí, de repente, você chega e dá um bom dia, passando aquele sentimento, transmitindo aquele amor, aquela boa vontade.
Então ele fala, não, pelo menos tem uma pessoa que me disse bom dia, então não está tudo perdido. Então a gente tem que acreditar também nisso, a gente tem que acreditar que tudo aquilo que a gente passa para o próximo faz diferença. Que a gente pode ser a diferença na vida do outro com bom dia, com boa tarde, com auxílio. Às vezes a gente doa bens materiais, né, uma cesta básica, algo assim de material, porque a pessoa também precisa desse lado material, porque nós somos seres vivendo na matéria. Nós somos seres espirituais vivendo na matéria, nós somos espíritos encarnados, então nós necessitamos da matéria. Mas a gente não pode doar só os bens materiais. Junto tem que ir o amor, tem que ir a alegria, tem que ir, por exemplo, às vezes a pessoa ela se sente muito constrangida em receber uma doação, principalmente nesse período. Ela se sente muito constrangida, porque ela jamais imaginou que ela ficaria, de repente, numa situação assim. Mas aí você vai com todo carinho, sorridente, e puxa um outro tipo de assunto, junto levando aquele alimento, que então aquilo ali suaviza. Ela pensa assim, olha, Deus mandou uma pessoa para me ajudar, que bom. Que bom que Deus está comigo. Então é diferente, quando a gente faz todo esse movimento de empatia, de tentar se colocar na situação do outro e pensar como eu gostaria de receber essa, como se diz, essa doação. Será que se eu fizer assim vai ser melhor? Então a gente começa a pensar e a gente faz aquilo que a gente, com todo carinho, e isso faz a diferença. Isso faz toda a diferença. Então, como se diz, a mensagem que eu acho que é interessante ficar para nós nesse momento, para nossa reflexão, é que Jesus, ele foi todo amor, todo bondade, todo perdão, e ele só nos deu exemplos de perdoarmos, de servir. Jesus, até a sua última noite que ele esteve, ele serviu os seus discípulos. Então esse servir é o que é o mais importante. Por quê? Eu tenho que... É servindo que realmente a gente vai encontrar a nossa felicidade. É servindo que a gente vai realmente entender aquilo que Jesus tanto quer nos dizer, como amar ao próximo como a ti mesmo. É quando você vê a alegria real no semblante do próximo, é que a gente entende o que é realmente felicidade. E eu só vou ler um texto aqui, Tempo e Nós, é do Francisco Cândido Xavier, Emmanuel e André Luiz. É muito interessante essa lição do Emmanuel, é espelhos mentais. Somos sempre espelhos mentais uns dos outros. Acenda a luz da alegria no próprio olhar e traçará sorrisos no semblante dos companheiros, que então se mostram estimulados a servir, a vencer as mais graves crises. Estampa o azedume na face e os melhores amigos te responderão com o rosto sombrio da ansiedade e da tristeza, induzidos para os desastres da irritação. Então que a gente se lembre que nós somos espelhos mentais. Então que a gente seja sempre empatia, caridade, compaixão, misericórdia e menos julgamento. Muita paz a todos. Bom, pessoal, nós vamos reforçando o pedido que foi feito no início, né, a respeito do curso do ESD, que é Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que vai começar no dia 4 de agosto, nas quartas-feiras. É uma oportunidade de nós estudarmos a vida espiritual, ou a mesma nossa vida aqui na Terra, e na realidade precisa ser feito as inscrições, né? Então lá no Facebook vai ter um link para que a gente possa fazer essa inscrição e participar desse curso, que vai fazer com que a gente abra muito a nossa cabeça sobre todos os temas que nos chamam a atenção a respeito da vida espiritual.
Agora, depois que terminou a palestra, né, nós vamos aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo, o pessoal que está aqui na casa, frequentando a palestra, as pessoas que estão em casa, para que possam se ligar com o plano superior, procurando fazer uma ligação com esse companheiro espiritual que está ao seu lado, para que possa receber essa energia abençoada que esse plano divino traz para todos nós, uma energia de paz, de amor, de equilíbrio, para fortalecer a nossa fé, iluminar a nossa consciência, o nosso coração, a nossa alma, para que nós tenhamos coragem para continuar, para que nós possamos, através da força dos nossos pensamentos, direcionar essa energia para qualquer doença física que nós possamos estar enfrentando, para qualquer doença moral que possa estar desequilibrando um pouquinho a nossa cabeça, para que nós possamos irmos nos reequilibrando normalmente. Nós pedimos também a essa espiritualidade que envolva o nosso ambiente familiar, que envolva cada um desses companheiros que convivem conosco, pedindo um pouquinho mais de tolerância, um pouquinho mais de compreensão, um pouquinho mais de equilíbrio, para que juntos nós possamos cumprir todos os nossos compromissos assumidos nessa existência. Assim nós vamos agradecendo a esse plano superior, a Jesus que é nosso irmão maior, a Deus que é nosso Pai, pedindo a eles que nos amparem no decorrer dessa semana, que nos auxiliem nos momentos em que for necessário, para que numa próxima semana nós possamos estar presente na palestra ou possamos estar assistindo online. Que assim seja.